A paz do Senhor Jesus, passando aqui para deixar uma palavra de Deus, para edificar a tua e a minha vida, em Ezequiel, capítulo 37. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, para pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal. Repreende toda a fúria do inimigo, todo engano, toda armadilha e toda cilada. Guarda nossa entrada e nossa saída. Proteja nossos filhos, nosso cônjuge, nossa casa, nosso lar, nossas finanças. Em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor em Ezequiel 37 diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim e me levou no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar por perto deles ao seu redor e vi que eram muitíssimos sobre a face do vale e eis que estavam muitíssimos secos. Então veja, aqui fala, né, a respeito de que Deus levou ele, né, e pôs ele no meio do vale de ossos secos. Quando nós olhamos isso, falava assim, Senhor, que triste, né? No meio. E Deus levou ali de propósito, né? Ezequiel para estar no meio de toda aquela situação. Vamos ver por quê? E fez-me passar por perto deles e ao seu redor, e vi que eram muitíssimos, então era muita quantidade, é todo Israel, né? Ali, nessas condições, isso tudo aqui, esses ossos representando o povo, a espiritualidade, a ausência de afinidade, de amor, de intimidade com Deus. Aquele povo estava totalmente assim, fracos espiritualmente, estavam mortos espiritualmente, secos, totalmente sem Deus. E me disse, filho do homem, viverão porventura esses ossos? E eu disse, Senhor, tu sabes. Então Ezequiel, quando olhava aqueles ossos secos, na possibilidade humana, ele não via nenhuma condições daqueles ossos serem restaurados, mas ele disse, tu sabes, porque Deus é Deus do impossível, e o profeta aqui, ele sabia que Deus era Deus do impossível, ele em nenhum momento falou, não dá, ele disse, tu sabes, né, tipo, o senhor que sabe, se o senhor quiser, o senhor pode ressuscitar esses ossos, e olha o que Deus disse, e disse então, profetiza sobre esses ossos e dize a eles, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela renova, transforma, ela liberta. A palavra do Senhor nos diz assim, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aqui ele diz, né? Ouve a palavra do Senhor. Então era para falar, ó, profetiza sobre esses ossos e dize a eles. Ouve a palavra do Senhor. Talvez hoje você pode estar com esses ossos secos. Ou você pode ser o profeta no meio desses ossos secos, no meio da tua casa. No meio por quê? No meio é porque você já caminhou, já está no meio. Então, para você, né, você tem que ultrapassar. O mesmo tempo de você desistir e retroceder, e é o mesmo tempo que você vai levar para prosseguir e conquistar e chegar lá. Aleluia. E Deus, ele quer que você continue, que você não desanime, que você permaneça na presença dele. Aleluia. Então ele diz, profetiza, faça esses, né, façam que ouçam, né? E ouve a palavra do Senhor. E então Deus, ele está dando aqui o direcionamento que ouvir a palavra de Deus é o melhor que nós temos a fazer. É ouvir os direcionamentos de Deus, é permanecer na presença de Deus, é alegrar-se no Senhor, mesmo quando parece que não tem saída. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que eu farei entrar o fôlego em vós e vivereis. Aleluia. Então, é Deus quem faz, né, esses ossos secos ressuscitar. É Deus quem vai fazer esse problema desaparecer. É Deus quem vai fazer essa doença desaparecer. É Deus quem vai trazer um milagre para mim e para a tua vida. E porei nervos estendidos sobre vós, e farei crescer sobre vós carne, e os cobrirei de pele, e porei em vós espíritos, e vivereis, e saberão que eu sou o Senhor. Muitas das vezes Deus vai permitir chegarmos nessa situação, de olharmos e vermos tudo seco, tudo destruído, tudo sem condições. Mas quando nós profetizamos no nome do Senhor dos Exércitos, é Ele quem entra na minha e na tua causa. É Ele quem traz renovo, é Ele quem traz a prosperidade, é Ele quem faz as coisas acontecerem. Talvez você olhe para o teu negócio e não veja saída. Talvez você olhe para as contas que você tem que pagar e fala, Senhor, dessa vez acabou. Mas Deus está dizendo para mim e para você, profetize a esses ossos secos. Né? E é Deus que entra na causa. Profetiza no nome de Jesus. Profetiza.
Seja profeta na tua causa no dia de hoje. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E se você está com esses ossos secos, eu profetizo sobre a tua vida a proteção, a libertação, a cura, o renovo, a restituição, o renovo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aí, olha o que Deus faz quando nós abrimos, obedecemos e profetizamos. E porei nervos sobre vós, e farei crescer sobre vós carne, e cobrirei a pele, e porei em vós espírito, e vivereis, e saberão que eu sou o Senhor. Então, quando nós olhamos aqui, que a situação em que eles se encontravam, de mortos, de destruídos, somente Deus poderia fazer. Talvez você esteja numa situação que somente Deus pode entrar na tua causa. E é isso que Deus gosta. Ele gosta quando a situação está assim. E nós deixamos Ele tomar conta. E Ele entra na minha, na tua causa, traz renovo, traz prosperidade, traz bênção. E Ele traz a vida, aonde vão olhar e saber que foi Deus. Né? E vivereis e saberão que é Deus. É Deus. Vão olhar para a tua causa e dizer, mas essa pessoa estava caída ontem. E hoje ela está de pé. E Deus está dizendo, porque vão saber que fui eu. Vão saber que fui eu. E profetizei, pois, como me foi ordenado, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um ruído, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Então, não se assuste. Talvez vai fazer barulho, você vai ouvir ruídos, mas é somente Deus realizando o milagre dele. Vai acontecer algo que talvez você nunca tenha ouvido antes, talvez que você nunca tenha visto, mas é Deus trazendo a glória dele para restaurar aquilo que estava perdido, que estava seco, que estava destruído na tua vida. E olhei e eis que nervos estenderam sobre eles e carne cresceu e a pele estendeu por cima deles, mas não havia neles espírito. Deus, ele não quer fazer só na aparência. Deus não quer fazer só por fora. Deus, ele não quer só que olhe e pense, olha, tá prosperando. Não, ele quer fazer por completo, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus, porque Deus, ele conhece o meu e o teu coração. Ele não quer que nós estejamos só na aparência. Agora, aqueles ossos secos tinham aparência, mas faltava o quê? O fôlego de vida. Aleluia! E me disse ainda, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, Espírito vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos e viverão. Aleluia! Profetiza aos quatro ventos e vem. Então, o Senhor, ele quer fazer por completo. Quando eu falo o número 4 aqui, é uma restauração absoluta e completa. Número 4, os quatro cantos do mundo. E Deus, quando ele profetiza e ele sopra o fôlego de vida dele, ali, aleluia, quando ele diz assim, ó, e o Espírito vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos e viverão. É uma restituição por completa, assim como foi feito com o povo de Israel, que se encontravam assim, caídos, destruídos, e Deus soprou o fôlego de vida. Esse ossos, vale de ossos secos que Ezequiel via, era o povo de Deus que estava nessa situação, estavam totalmente secos, sem fé, né? E quando Ezequiel começou a profetizar, eles começaram a agora ter nervos, ter carne, ter pele, mas Deus queria que eles tivessem fôlego de vida. Talvez você seja o profeta que está olhando para a situação e está vendo aí tudo assim, destruído. E Deus está dizendo, abra a tua boca e profetiza a bênção, profetiza a prosperidade, profetiza o meu espírito no meio de vocês, em nome de Jesus. Porque Deus não quer fazer somente aparência, como Ezequiel olhou e viu que eles agora estavam ali formados, mas não tinha fôlego de vida. Mas o nosso Deus não é Deus que faz pela metade, não faz somente por aparência, ele faz por completo, porque ele conhece o teu coração. Talvez você está assim. Muitos olham e veem você sorrindo, veem você bem, veem você caminhando, mas ninguém conhece o teu coração. E Deus, ele está dizendo hoje para mim e para você, ele quer fazer por completo na minha e na tua vida. Por completo, em nome de Jesus. E profetizei como me tinha ordenado.
entrou o Espírito neles, e vieram e se puseram sobre os seus pés um exército grande e extremo. Aleluia! E se puseram de pé, né? Então aqui, quando se fala se colocaram de pé, eles tiveram um conserto da sua vida espiritual, né? Ali eles receberam de Deus, o Espírito de Deus. Jesus fez isso por mim e por você, quando ele deixou o Espírito Santo de Deus. Que você possa profetizar e crer e confiar e deixar esse Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, conduzir a tua vida, trazer alegria, trazer esperança. E você vai ver aquilo que estava dando errado começar a dar certo. Você vai ver aquilo que estava seco agora reverdecer. Você vai ver aquilo que era impossível aos teus olhos agora ser transformado. Porque o nosso Deus é especialista em pegar aquilo que ninguém dá nada e transformar em nome de Jesus. Amém? Deus conhece o meu e o teu coração. Ele vai fazer na tua casa, em nome de Jesus. Seja você o osso seco, eu profetizo sobre a tua vida a bênção, a prosperidade, o ânimo, a alegria, né? A sabedoria vindo do alto céu. Ou se você é o profeta, profetize no nome de Jesus. Que essa doença já bateu em retirada, Jesus já pagou o preço, já levou sobre ele a minha e a tua enfermidade. Deus já levou sobre ele, né, os nossos fracassos, aquilo que era para ser sobre mim e sobre você. Ele levou sobre ele naquela cruz. Ele remiu os nossos pecados, ele nos salvou, ele nos libertou para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Então, entenda, você já está no meio, não tem como voltar. Permaneça, prossiga, profetiza, escute a voz do Senhor, não desanime em nome de Jesus. Aleluia, que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.